Ok, agora já falei tudo isso sobre, render-se. Mas alguns devem estar-se a perguntar, ok, Érica, estás a falar tudo isso, mas como é que eu sei se eu estou a render ou como é que eu vou me render? Eu vou-vos dar tipo practical steps. Passos práticos. Yes, eu acho que é assim. Passos práticos. Tenho aqui 3 passos para a redenção que na jornada de cada pessoa é super importante para chegar a um ponto de começar a render ao Senhor. A redenção não é fácil, não é algo que vai acontecer hoje para amanhã, certo? Tendo estas 3 coisas, automaticamente a redenção é mais fácil. E o primeiro é a humildade. Um dos versículos que eu escolhi é o Salmos 35:13, que diz: Contudo, quando estavam doentes, eu me vesti com pano de saco, humilhei-me com jejum, mas a minha oração retornava sem respostas. Isto aqui é o Davi, certo? E essa foi a versão NVI, mas o livro diz: Contudo, quando estavam doentes, eu ficava triste, o meu espírito sentia-se abatido e eu jejuava. No meu íntimo fiz muitas orações, mas elas permaneciam sem respostas. E a palavra humilde em hebraico é humilhar-se, curvar-se, ser afligido, tornar-se baixo. Eu ainda não tenho uma Bíblia física em português com um novo português, porque a Bíblia portuguesa que eu tenho aqui is like old school, tipo, é aquele português mesmo old school. E eu ainda estou a aprender a falar o new school. Então, tipo, eu tenho que sempre ir ao Bible app para fazer a comparação dos versículos de inglês para português. E quando eu estava a fazer a comparação, porque para quem tem o Bible app, tu tens as versões todas que tu tens e te mostra as versões todas. E eu vi o NVI e vi o livro, I was like, mas espera aí, tipo, por que um está a dizer eu fiquei triste e o outro diz humilhei-me? E então quando eu fui ver the root word, quando eu fui ver a palavra raiz, I was like, it means the same thing. É a mesma coisa, literalmente. Humilhar-se, curvar-se, ser afligido, tornar-se baixo. Achei muito, muito interessante. But anyway, hold your thoughts, ok? Hold it. Pega, pega, pega. Tá tudo bem. Tá tudo bem. I know it don't sound good, but it's okay. Pera, pera. Depois, eu apanhei um versículo no Novo Testamento, Tiago 4:10, que diz: Humilhem-se perante o Senhor, e Ele vos exaltará. E no grego, humilhem-se é tornar baixo, colocar uma posição inferior. Wait, ok? Espera, gente, espera. Eu sei, está a soar um pouco tipo, não, like, não, obrigada. Isso não é para mim. Não é para mim. Está tudo bem. Just hold it, ok? Não vai lá nenhum. Depois também tem a palavra meek, que em português é manso. Então eu fui ver 2 versículos que têm essa palavra, que é para ver qual era a palavra raiz também no hebreu e no grego. E em Salmos 37:11, que diz: Os mansos herdarão a terra e gozarão da abundância da paz e de Deus. Depois Mateus 5:5, onde é que estão as bem-aventuranças que Jesus diz, e é felizes os mansos porque herdarão a terra. Então, tipo, ele literalmente está a dizer a mesma coisa que o Davi disse, que that's why escolhi os 2. Porque herdarão a terra, gente. Então, o significado em hebraico da palavra manso é humilde, manso, aflito. E depois, em grego, é mansidão, gentileza de espírito e suavidade. Então, não sei se eu vou conseguir me expressar da mesma maneira que eu escrevi em inglês. Então, eu vou ler. E eu disse: se lermos isto sem entendimento espiritual, pode soar degradante, deprimente ou até abaixo de nós. Mas quando olhamos com os olhos e ouvidos espirituais, percebemos que o texto faz todo sentido como ensino da verdade de redenção.
para nós rendermos a Deus, vamos visualizar isto. Eu preciso de pegar nisso. Eu preciso de pegar naquilo que tem que ser rendido, certo? Eu preciso de me levantar e ir buscar. Porque agora imagina, ok, eu estou com sede, ok? Eu tenho que me levantar, which I can't do right now. Lord, tenho que me levantar, pegar. Tem ação da minha parte. Eu tenho que sentir, eu tenho que ter isto tangivelmente para conseguir beber ou conseguir dar a outra pessoa que tem sede, certo? Então, é isso. Então, automaticamente, como eu disse anteriormente, a redenção que Deus quer é das partes mais íntimas, mais profundas, as partes que estão a criar coisas dentro de nós que não nos está a deixar aprofundar mais com Deus ou nos está a distanciar dele. E muitas das vezes isso são traumas, coisas que não estão resolvidas. Então, automaticamente, para conseguir pegar nessa emoção, ou conseguir pegar nesse trauma, ou conseguir buscar a força de o fazer, eu preciso de ser humilde. Eu preciso ser humilde porque eu preciso ter a capacidade de sentir tudo isso. Porque nada podes dar se nada tens. Então, se tu queres render essa emoção a Deus, tu tens que sentir afligido. Porque quer dizer que tens que te pôr na posição do sentimento. Então, imagina se fores traída. Para render a Deus esse sentimento, tens que, outra vez, tens que te pôr a sentir da maneira que sentiste no dia que tu soubeste que foste traída. E isso é doloroso. Tens que ser humilde o suficiente, tirar o ego, tirar o orgulho e deixar Deus sentir aquilo que tu tanto estás a tentar esconder, que é a vergonha, que é a dor, que é a insegurança, certo? E isso dói, isso aflige. Mas temos que nos humilhar à frente de Deus e conseguir tirar isso para fora. E a única maneira de fazer isso é literalmente apegar nessa emoção. E como eu disse, nós nada podemos dar que nós não temos, então temos que ser honestos. Temos que ser honestos e honestidade, tens que ser humilde para ser 100% honesto. Tens que ser cru com Deus. Tu tens que ser cru, tens que ser honesto com aquele sentimento, porque nada vale estás a enganar Deus, porque Deus sabe mais que tu. Ele só está à espera, outra vez, ele só está à espera que tu és nele, isso. Então tu tens que ser humilde ao ponto de dizer, ok, isto me doeu, isto está-me a meter com vergonha, isto está-me a meter insegura, ok, mas está tudo bem, Deus toma, porque é assim que eu me sinto. Eu me sinto com vergonha, eu me sinto insegura. That takes a lot. Para dizer isso tens que ser humilde, tens que ter tanta confiança no Senhor e ser humilde a esse ponto. Rasgar o coração completo. Então, rendimento, tu tens que ser humilde. Por isso é que eu digo essas palavras todas, como ser pobre, humilde, aflito, manso, gentileza de espírito, mansidão de caráter. Precisas disso para render, porque senão não vais conseguir ser honesto com o Senhor. Não vais conseguir dar as partes mais profundas de ti ao Senhor. Não vais conseguir se não fores humilde primeiro. Humildade é necessário. E eu gostei da parte que diz... onde é que está? Colocar numa posição inferior. Porque colocar na posição inferior quer dizer que tu sabes o teu limite.
Tu sabes a tua capacidade. Tu sabes aquilo que tu aguentas. Isso é ser humilde. Saber onde é que está o teu limite. Porque nós temos que meter abaixo do Senhor. Porque só Ele é que é the King of Kings, the Lord of Lords. Ele é que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é que é o Senhor dos exércitos, não nós. Então, tem muitas batalhas que, nem muitas, todas as batalhas, precisamos dele para vencer. Porque algumas de nós estamos a dizer, não, eu já venci essa batalha. Ok, agora deixa-te perguntar, quanto tempo demorou para tu conseguires continuar com a vida em termos, tipo, fisicamente e psicologicamente? Ok, ganhaste, mas tiveste paz? Tiveste paz? Não, não tiveste. Garanto que não tiveste. Foi uma luta, mas foi uma luta. Mas com Deus ia ser mais fácil. Porquê? Porque Ele é que ia carregar. Então é isso, nós temos que saber nos colocar numa posição inferior. Muitas pessoas, se isso está-te a tocar de uma certa forma, ora, porque isso tem algum trauma que tu te sentes inferior. Porque quando eu digo que tu tens que te meter numa posição inferior, não estou a dizer que tem que ser chocota, Yamano. Yamano. Não estou a dizer isso, não é ser tolobasco, não é... Como é que se diz essas palavras em português? Tipo, estás a ver? Não para seres usada. Like, does that make sense? Eu estou a falar agora, eu estou a falar sobre ti e Deus. Eu não estou a falar sobre ti e o fulano e o suclano. Estou a dizer tu e Deus, a tua postura perante a Deus. Tens de te pôr inferior a Deus porque tu és inferior a Deus, eu sou inferior a Deus, todo mundo é inferior a Deus. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Tipo, se as palavras que eu estou a dizer agora estão-te a cutucar, tens que orar. Porque há algum trauma aí que não está resolvido. Pum, ding. Render. Pedir a Deus. Perguntar a Deus o que é. Traz na minha memória o que é que basicamente pôs esse gatilho em mim para orares. Again, eu estou a falar no contexto de nós e Deus, não o mundo. Nós e Deus. E também diz que temos de ser fracos. Fracos no sentido, outra vez, ser humilde. Nos posicionar de uma maneira que deixa Deus fazer o trabalho. Porque isso é ok dizer eu estou fraca nisto. Está tudo bem. Deus não vai te julgar. Porque a palavra diz que na tua fraqueza, na minha fraqueza, na fraqueza dessa pessoa, que o poder dele se aperfeiçoa. Então, quer dizer, se nós não formos humildes na situação e dizer, sabes uma coisa, eu não estou a conseguir fazer isto, eu não estou a conseguir carregar isso, ele não vai conseguir manifestar o poder dele na situação, porque nós não lhe damos espaço para o fazer. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, o poder não vai se aperfeiçoar se nós não estamos com o coração aquebrantado à frente dele e dizer, toma, eu não consigo, não tenho força para isto. Faz tu, se faz favor. Me ajuda. Porque Deus nunca nos prometeu uma vida perfeita ou que não vai... que as coisas não vão ser difíceis, certo? Mas o que é importante de lembrar é que quando nós rendemos, não é que, rendi, quer dizer que ele tomou, então não vou sofrer ou não vou ter esses problemas. Não é isso. Quer dizer que ele vai te dar paz na circunstância ou na situação. Porque a palavra diz que ele dá a paz que excede todo o entendimento humano. E a paz que excede todo o entendimento humano quer dizer que não é para teres paz, mas tens. Quer dizer que está tudo ao contrário, mas estás na paz. Está tudo a dar errado, mas há paz. Estás tipo Jesus no barco. Estou no meio da tempestade. My guy's just taking a nap. Ele só está lá a cochilar. A cesta dele, you know?
está tudo tranquilo. E é isso que é a paz que excede todo o entendimento humano. É que o barco literalmente está assim e tu estás lá a dormir tipo nada se passa. Porque é isso que ele faz. Já senti isso tantas vezes que eu digo, né, bem, eu acho tão engraçado. Não engraçado, mas eu acho, like, amazing quando eu vivo coisas que estão na Bíblia. Like, versículos que estão na Bíblia. A paz que isso é do entendimento humano, I'm like, wow, like, you know, são coisas assim, por isso é que eu digo, like, se tu não lês, tu não vais saber. Porque quando tu lês e tu vives isso, tu dás ainda mais glória ao Senhor para a palavra dele. Like, it's just like, thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Like, thank you so much. Então, yeah, like, read your Bibles, guys. Read your Bibles. Mas, ponto número 2, confiança. Confiar no Senhor. Que nos leva à última coisa que eu acabei de dizer. Lê a tua Bíblia. Lê a tua Bíblia, porque como é que vais confiar numa pessoa que não tens uma relação com ela? Como é que vais saber o caráter da pessoa? Como é que vais saber como é que essa pessoa é? É como se fosse vocês que estão aí you know, nesses aplicativos de date. Vocês estão lá, estão a perguntar perguntas, né? As damas aos damos, os damos às damas, tarará, tarará. Estão aí a conhecer, estão a falar, ligar, passar um tempinho aqui, passar um tempinho ali. Então, é isso, gente. Tipo, como é que vocês querem saber o caráter do Senhor se vocês não leem a palavra? E é isso. Se tu não sabes a pessoa, tu não vais confiar na pessoa. Eu já disse isso, eu acho que basicamente quase todos os episódios. Como é que vais saber o Senhor que tu serves, o Deus que tu serves, se tu não lês a palavra? You're not gonna know. Como é que vais discernir a voz do inimigo e a voz do Senhor se tu não sabes como é que ele soa? Então, tipo, é muito importante. Like, anyway, that's a different, that's it for a different, for a different episode, ok? A única coisa que eu vou dizer é, não se apeguem nos traumas dos vossos antepassados, ok? Porque é algo que na comunidade Palope há muito. Eu não acredito na Bíblia porque foi um branco que escreveu. Eu não sigo isto porque foi um. And it's just like, não deixem os traumas dos vossos antepassados vos bloquear. Façam vocês a vossa pesquisa e daí chega a uma conclusão. E é só isso que eu digo. Lê a palavra, vive da maneira que a palavra está escrita, depois vê como a vossa vida vai mudar e aí sim fazem a vossa conclusão, se a Bíblia é verdade ou não. E antes de chegar lá, se vocês dizem, não, ok, vai fazer o vosso research, vai fazer a vossa pesquisa sobre a Bíblia em si. E depois, anyway, mas eu vou fazer um episódio nisso porque eu acho que é muito importante. Muita gente, infelizmente, eu estou a dizer muita gente porque eu era essa pessoa. Eu não confiava na Bíblia, eu não acreditava na Bíblia. E porquê? Tudo que eu ouvia, a Bíblia que lia, a Bíblia que lia. So, yeah. Anyway, versículo Provérbios 3, 5 a 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Este versículo eu já tinha lido não sei quantas vezes. Literalmente, é o ponto que eu estava a dizer. Tipo, tu lês um versículo 6 meses e depois tu lês 6 meses depois e tem um efeito completamente diferente. Era por isso que eu estava a get emotional. É este versículo. Eu acho que foi há 3 meses atrás. Eu li esse versículo outra vez porque eu comecei a ler o livro de Provérbios outra vez. Porque tem 31 capítulos. Então eu disse, vou ler todos os meses.
eu acho que já li até, consegui até tipo dia 10 ou dia 11, algo assim. E depois, anyway. E esse versículo eu estava a ler e Deus pôs no meu coração para eu ir ver o root word, a palavra raiz de reconheça-o. Em inglês é acknowledge. And I was like, okay, let's go. E depois quando eu fui ver, a revelação foi tipo chapada na cara, misturado com um abraço, com... It was just so powerful. Tipo, foi lindo. Faz todo o sentido porque que isso está literalmente depois dele dizer confia no Senhor de todo o teu coração e não apoie no seu próprio entendimento. Não apoie no seu próprio entendimento. E depois, tipo, diz-o, reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endeitará as suas veredas. Eu estava a dizer, like, you can't... A palavra redenção não podia ter só uma simples palavra, porque é um processo. A redenção é um processo todos os dias. Até o dia que nós todos fomos ter com o Senhor, vai ser um processo diário. Like I said, é morrer a ti mesma diariamente, é carregar a tua cruz diariamente. Isso é um processo. Porque a nossa caminhada com o Senhor não é perfeita. Like, como está no Instagram do Holy Spirit, Deus não quer a nossa perfeição, mas sim a nossa santificação. Então, é um processo. Porque santificação é um processo. Então, é isso, gente. Confiança em Deus, coisa que vai literalmente mudar a trajetória da nossa caminhada com Ele. É literalmente my life right now, tipo, estou a viver isso em real time. Do momento que eu li esse versículo com o entendimento que Ele me deu, isso me mostrou, Ele literalmente expôs as partes de mim que eu ainda não tinha rendido, que estavam a afetar a minha confiança nele em outras áreas da minha vida. E é isso que Deus faz. Ele expõe não para te envergonhar, mas sim para te moldar, para te refinar naquilo que ainda precisa de refino, naquilo que ainda está partido, então ele precisa de remoldar e fazer de novo, ou construir de novo, ou talvez just, ajustar. Então, a confiança nele é tão importante porque quando nós não confiamos nele, isso vai também, como é que se diz, vai transbordar nas nossas decisões, da maneira que nós agimos, das coisas que nós fazemos, como a Sara e o Abraão. Ela não confiou que ela ia ter um filho, certo? Mas Deus mostrou, tipo, olha, devias ter confiado. E deu a Hagar, como é que se diz? Agar? Eu acho que em português é Agar. A Abraão para ir dormir com ela. Porque ela pensava, ok, eu vou ajudar Deus a cumprir a promessa dele. Like, tipo, does that make sense? Quando nós estamos a ver na história de outra pessoa, ficamos tipo, oh my gosh, girl, tipo, mas quando é na nossa vida, não vemos assim com essa lente. Então, Deus realmente, tipo, me abriu o olho e eu fiquei tipo, wow, and I cried a lot, I'm not gonna lie, tipo, chorei muito, pedi perdão. E eu disse, Deus, tipo, me ajuda, porque eu não sei o que fazer, eu não sei. É só tu que consegues mudar aqui dentro. É só tu que vais conseguir mudar aqui dentro de mim e aqui. Só tu vais conseguir alinhar isso. Mas, again, cabe a mim também começar a orar mais sobre isso, ler a palavra sobre isso, porque, como eu disse num dos outros episódios, tipo, a Bíblia tem de tudo, de qualquer tipo de struggle, está lá. Se for confiança no Senhor, vai ter histórias através de histórias, vai ter versículos através de versículos que eu posso estar a estudar para fortalecer a minha fé. Mas Deus é tão intencional e é por isso que eu amo Ele tanto. Por isso é que eu digo, tipo, basta tu fazeres a tua parte, Ele vai fazer o dele. Eu tinha aqui um devocional, eu acho que vai fazer um ano. Foi um presente de alguém. E ainda não tinha começado, porque eu já tive tantos devocionais que eu começo e por causa do meu TDAH, às vezes, tipo, I just need to go somewhere else. Tipo, a minha mente me leva somewhere else. Então, tipo, depois eu esqueço daquilo que eu já tinha começado. E então, esse devocional ficou para lá. E esse devocional é 10 mulheres da Bíblia que mudaram a história. E
obviamente, a primeira história era de Sarah. E I was just like, wow. Quando ele me revelou isso sobre mim, ele já tinha algo lá. Ele me mostrou, já tens algo aqui para te ajudar com isso. E I was just like, oh my gosh, thank you, Lord. Tipo, são momentos assim, por isso é que eu digo, ele nos ama tanto que basta nós fazermos a nossa parte, ele vai fazer o dele. We just need to trust. We just need to trust. Então eu não estou aqui a dar ninguém na cabeça. Eu estou a dizer literalmente, gente, eu estou no mesmo barco, mas eu estou a fazer a minha parte para melhorar e deixar Deus trabalhar naquilo que tem que ser trabalhado para eu ir num nível mais profundo com Ele. E é isso, gente. Então, acknowledge him in all your ways, que em português é reconheça-o em todos os seus caminhos. A palavra em hebraica traduz para conhecer, aprender e conhecer, perceber, discernir, distinguir, conhecer por experiência, reconhecer, admitir, confessar e considerar. Quando eu digo que isto tudo tipo mudou da maneira que eu vejo as coisas, da maneira que eu vejo ele, da maneira que eu vejo como eu vivo, eu oro neste momento que o Senhor possa fazer o mesmo para vocês. Que esta revelação tenha o mesmo impacto que teve em mim, em vocês. Eu vou só ler a lista mais uma vez. A palavra reconheça-o. A palavra reconheça-o. Nesse versículo que diz, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas, quer dizer, conhecer, aprender e conhecer, perceber, discernir, distinguir, conhecer por experiência, reconhecer, admitir e confessar e considerar. Então, conhecer. Ok, como eu tinha dito antes, conhecer, que é através da palavra dele, a palavra da leitura dele. Mas ele também quer que tu conheças as pessoas que são amigos dele. Conhecer outras pessoas que estão na fé. Porque é importante, porque cada pessoa está num season diferente, está numa fase diferente, certo? Por isso que é importante andar com pessoas que estão mais maturos na fé, mas também é bom andar com as pessoas que não estão tão maturas na fé. Porquê? Porque aonde eles necessitam de ajuda, isso também vai te fazer crescer. Porquê? Porque imagina, uma amiga está a passar por isto, tu vais, porque tens aquela maturidade de é a palavra que vai lhe ajudar. Então, tu vais ter de pesquisar na palavra algo para encorajar a tua amiga. Então, automaticamente, tu também estás a fortalecer a tua própria fé naquilo que ela está a viver e também estás a ganhar entendimento ao mesmo tempo. E depois, que as pessoas que já estão mais maduras, vais ouvir o que eles falam, vais ouvir, vais ter conversas, pedir sabedoria deles também, porque eles já estão na palavra há mais tempo, então eles têm um certo nível de sabedoria da palavra que talvez tu não tens, e também já viveram certas coisas com o Senhor que também vai te edificar e vai edificar a tua fé ainda mais. E depois diz aprender e conhecer, outra vez, aprender e conhecer da palavra, aprender e conhecer os amigos dele, aprender e conhecer quem ele é ele na essência. Porque se tu não sabes quem ele é na essência, tu não vais poder confiar e não vais poder render. Muito importante. Depois diz perceber. Porque se tu não... Vou meter perceber e discernir e distinguir em um. Porque cada um tem o seu próprio toque, porque perceber é o entendimento, certo? Depois discernir vem depois do entendimento, porque se não tiveres entendimento, como é que vais poder discernir? E depois de discernir, vais poder distinguir. Então, se tu não tens intimidade com o Senhor através da palavra ou através das pessoas que têm intimidade com o Senhor, tu não vais poder discernir quem vem do Senhor e quem vem do inimigo.
Porque como eu disse no último episódio, o que o inimigo adora fazer é trazer falsificações, trazer pessoas falsas, trazer coisas, oportunidades, seja o que for, falsas. Porque não é só Deus que ouve as tuas orações, o diabo também está a ouvir. Porque ele depois vai saber o que é que tu realmente queres e ele vai trazer falsificações. E se tu não tens um relacionamento intencional com o Senhor, se não estás na palavra, tu não vais poder discernir a voz dele. Tu não vais poder discernir as pessoas que realmente estão na palavra e as pessoas que não. E até para as pessoas que talvez estão a começar a seguir Holy Spills, que ainda não vão numa igreja ou não leem a palavra, mas querem começar a fazer. Se tu não sabes como é que a voz do Senhor soa, vai ser um pouco mais difícil saber se tu estás numa igreja que realmente é edificante, numa igreja que realmente fala a palavra do Senhor e não está lá só para engolfar a carne das pessoas que estão sentadas lá, certo? Por isso é que eu digo, a relação com o Senhor é muito importante, muito importante. Ler a palavra é muito importante, estar em oração é muito importante. Antes de tu pegares na tua Bíblia, tu tens que orar, tens que pedir a Deus, Pai, dá-me discernimento, Pai, dá-me entendimento, Pai, dá-me a possibilidade de distinguir a tua palavra, porque a Bíblia às vezes consegue ser um pouco densa, dependendo de que livro é que tu estás, consegue ser um pouco heavy, densa, e tu precisas do Espírito Santo para decifrar coisas. Tu não podes ir ler a Bíblia sem orar, porque basicamente estás a pegar um livro de histórias. A palavra de Deus é viva, então precisamos do Espírito Santo para ter o discernimento e o entendimento da palavra dele. E através da palavra dele temos o entendimento para discernir as coisas ao nosso redor e as pessoas ao nosso redor. E depois diz conhecer por experiência. Literalmente como eu vos disse, quando eu estava a ler e Deus literalmente me mostrou algo naquele momento, foi uma coisa que eu presenciei. Então, eu conheci um pouco dele na experiência que eu tive com ele. Tu vais conhecer um pouco dele por a experiência de um amigo ou do que ele está a fazer na tua igreja. Isso tudo vai fortificar a tua fé, vai-te fortificar a tua confiança nele, porque são experiências que tu tiveste com ele. E não é só experiências boas, até no mal. Porque eu sei de onde que ele me tirou, da maneira que eu me senti, como eu dei o exemplo, tipo, eu já experimentei a paz que excede todo entendimento. Não é que a situação não estava lá, não é que as coisas não estavam más, mas ele me mostrou que ele estava presente nisso comigo. Isso fortifica a tua confiança nele por causa da experiência que tu tens com ele. Então, às vezes nós bloqueamos as experiências que nós podemos ter com ele porque nós nos fechamos, não estamos em comunhão, não estamos com pessoas, ou porque nós nos fechamos de falar certas coisas com outras pessoas, porque como eu disse, se tu tens o discernimento e o entendimento do Senhor, tu vais saber com quem falar. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Então, por isso é que eu digo, isso tudo se conecta. E depois diz a reconhecer, admitir, confessar. Gente, este aqui é fundamental. Porque sem eu reconhecer, admitir e confessar, tudo que eu falei até agora é irrelevant. Porque o reconhecer, admitir e confessar quer dizer arrependimento. Temos que estar a confessar com a nossa boca tudo aquilo que é pecado. Pedir perdão. Mas quando eu digo pedir perdão, eu não estou a dizer aquela oração, Pai, me perdoa pelos pecados de hoje. Pai, em nome de Jesus, me perdoa. Qual foi o pecado? Qual foi o pecado? Qual é o pecado que tu estás a dizer? Does that make sense? Porque arrependimento quer dizer trocar de caminho, parar de fazer, não fazer mais. Mas se tu na tua oração só estás a dizer, Pai, perdoa-me o pecado, como é que tu vais arrepender disso?
se tu nem estás a dar nome naquilo que tu fizeste. Confessar, admitir, tens que admitir. E para admitir quer dizer que tu, primeiro, tens que ter o entendimento daquilo que tu fizeste. Para admitir, para tu confessares com a tua boca. Certo? Porque nada vale só dizer, pai, perdoa-me, se na tua cabeça nem sabes o que é que tu fizeste de errado. Porque ali também é que vem a insensibilidade. Insensibilidade, não sei se isso é uma palavra. Anyway, quando estiver a fazer edits, I'll, do the thing I need to do if it's not a real word. Mas é aí que é perigoso, porque se tu não estás a ser sensível ao teu pecado, então quer dizer que estás muito insensível ao Espírito Santo. Porque se tu não estás a ser convicta, se tu não estás a ser convicto dos teus pecados, quer dizer que tu não estás assim tão próximo do Senhor que tu achas que estás. Todos os dias temos que pedir perdão. Todos os dias nós pecamos, seja da maneira que falamos com os nossos filhos, seja da maneira que falamos com os nossos parceiros, seja da maneira que falamos com alguém na rua, seja da maneira que nós comportamos, seja da maneira do pensamento que nós tivemos por causa do próximo, seja o que for, nós temos que pedir perdão todas as noites, todos os dias. E às vezes nem é preciso estar a esperar até a noite para pedir perdão. É no momento que acontece, devias ter a convicção, hey, erei, ok, desculpa. Lord, forgive me e perdão. Não era para falar assim contigo. Alterei a voz um pouco. Não devia ter-te chamado esse nome. Não, é admitir, reconhecer. É reconhecer aquilo que tu fizeste. Isso é que é o arrependimento. E isso é muito, muito, muito importante. E depois, por último, considerar. Considerar. O que é considerar? É considerar literalmente em tudo, gente. Como eu disse, esta lista e este novo confiar no Senhor com todo o meu coração e não apoiar no meu próprio entendimento e reconhecê-o em todos os meus caminhos. Esta lista é como tu vais reconhecer Ele em todos os teus caminhos, ok? Não percamos o foco. Eu sei que já disse muita coisa neste momento. Por isso é que eu disse, pega a caneta, pega papel. Literalmente, considerar Ele em tudo. Queres comprar um ténis? Pai, posso. Queres ir sair para um jantar? Pai, posso. Queres ir entrar num projeto com alguém? Pai, posso. Queres começar algo? Pai, posso. Literalmente, isso é considerar Ele em tudo. Porque alguns de vocês estão a dizer, o quê? Preciso pedir Deus para comprar um ténis? Devias mesmo. Porque tu não sabes o que é que vai acontecer daqui a uma semana, mas Ele sabe. Ele sabe se o teu pagamento vai ser menos do que tu estás à espera. Ele sabe se a pessoa que disse que vai te pagar de volta actually não vai te pagar. Ele sabe se literalmente o micro-ondas parou de funcionar. Ele sabe se a compra para o mês que vem vai ser maior do que a compra deste mês. Ele sabe. Então sim, pergunta se devias comprar esse sapato. Porque ele sabe o teu amanhã, tu não. Porque ele sabe o que é que vai se passar daqui a uma semana. Tu não. Porque ele sabe o que é que vai acontecer daqui a um mês. Tu não. Então, sim, lhe considerem tudo. Ele sabe, mas como assim para pedir se eu devia ir almoçar com essa pessoa ou jantar com essa pessoa? Sim, devias. Again, não só no budget, porque ele sabe se tu podes afford. Ele sabe se devias tirar esse dinheirinho para esse almoço. Mas ele também sabe se a conversa que vai sair daí é edificante. Ele sabe o porquê dessa pessoa talvez estar-te a convidar. Ele sabe. Tu não. Então, sim, isso é que devíamos estar a fazer com tudo. É considerar Ele. Porque considerar vai agradar Ele. Alinha com aquilo que Ele quer para mim. Se tu estás a dizer, Deus, ajuda-me a ser uma administradora melhor dos teus recursos que tu estás-me a dar, do meu tempo, do meu do meu dá, então tens que perguntar se devias ir jantar, devias ir almoçar, beber um cafezinho. Porque Ele talvez está a dizer, não, eu prefiro que tu comeces a fazer os teus estudos bíblicos nessas horas.
Em vez de ires beber um cafezinho ao meio-dia, pega na Bíblia, que eu quero que tu comeces a ler um livro, quero que comeces a ler o Jó, quero que comeces a ler João, quero... Tipo, temos que considerar ele em tudo. Porque só ele sabe o nosso amanhã, só ele sabe aquilo que nós temos que trabalhar. Por exemplo, ele meteu no meu coração para começar a ler o livro de Isaías, tipo, há um mês. Eu só comecei a fazer isto na segunda. E literalmente, se eu vos mostrar a minha Bíblia, é só, literalmente, my goodness, hoje é uma terça. Então estou no capítulo 2. Já escrevi tanto, já tive tanta revelação. So it's like, seja obediente, considera ele. Então, gente, eu espero que agora quando tu lês esse versículo, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, É a lista. Reconheça-o em todos os seus caminhos, reconheça-o a conhecer ele, a aprender com ele, a perceber ele, a discernir, a distinguir ele, a discernir ele, a conhecer ele por experiência com ele, reconhecer as coisas, admitir para ele, confessar para ele e considerar ele. Ok? É isso, e eu espero que isso vos abençoou da maneira que me abençoou, porque isso me abençoou muito. Me abençoou muito, muito, muito. E depois, por último, gente, por último passo, não o último da lista. Os primeiros 2 passos era ser humilde e confiar no Senhor, que acabamos de fazer. E depois, terceiro, obediência, meu povo. Obediência. Porque Jesus disse, se vocês me amam, nós vamos obedecer os mandamentos dele. Então, se nós amamos o Jesus, temos de estar a ser obedientes naquilo que ele está-nos a mandar a fazer, naquilo que ele está-nos a mandar não fazer, naquilo que ele está-nos a direcionar a fazer. Porque, sim, temos a estrutura na Bíblia das coisas que ele já nos disse, mas também tem coisas que ele nos diz no secreto. Então, temos de ser obedientes nisso também. A obediência é literalmente the core. Vai expor o nosso coração como é que está perante a Deus. Porque se nós não estamos a obedecer, então nós não estamos rendidos. Mas só conseguimos obedecer se nós temos confiança. Porque muitas das vezes, quando Deus quer que nós façamos alguma coisa, vai cutucar na nossa confiança com Ele. Porque a maioria das vezes é dá-me isto. E depois ficamos, mas espera lá. Mas como é que eu vou fazer isto? Mas como é que eu vou fazer aquilo? E como? É aquelas perguntas outra vez, questionar. Estás a ver, tipo, para as pessoas que são pais e mães aqui, é quando eu digo à minha filha, ok, dá-me este brinquedo. Mas porquê? Dá-me o iPad. Mas porquê? Mas eu não vou poder ver mais. And it's just like, eu só estou a dizer, vamos dar break. Já chega. Já viste 2 episódios? Já chega. Let's do something else. Mas vais tirar isso para... Vai para a cama. Porquê? Because you need to sleep. Tens que dormir. You need to rest. Mas eu não estou com sono. Ok, mas amanhã de manhã vais reclamar porque estás cansada. Tem consequências. Então faz só. Faz, obedece. Porque a palavra também diz, em Jeremias 29:11, toda a gente ama esse versículo, sei os planos que eu tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. Para vos dar esperança e um futuro. Não é para o nosso mal, gente. É para nos dar esperança e um futuro. Para nos dar esperança e um futuro. Mas não há obediência sem confiança. E não há confiança sem humildade. Precisamos de tudo isso. Precisamos disso. A parte da obediência, tipo, eu acho que não precisa de muito. Não precisa de tradução grega, não precisa de tradução de dicionário, nada. Obediência, tu sabes o que é obedecer, ok? Mas nós não vamos conseguir obedecer se nós não temos confiança no Senhor. Porque sempre vamos estar a questionar.
Então, eu encorajo vocês, a sério, comecem a ler a palavra. Se acham que é muito daunting, epá, manda-me mensagem no DM. Literalmente, eu vou começar a meter o QR Code a partir deste episódio. O QR Code do Instagram page do Holy Spills. Que se alguém tiver perguntas, literalmente manda uma mensagem. Não há julgamento aqui, tipo, like, seriously. Eu comecei a fazer isto porque Deus finalmente tipo, me deu coragem de fazer. Porque é lindo trabalhar na família, porque esse é o teu primeiro ministério, a tua família. Mas eu tinha muito medo de julgamento. E é por isso que eu não fiz mais cedo. Porque, it's not easy. Te expor assim online não é easy. Like, especialmente quando sabes que mais que metade da tua família pensa que és uma louca. Então, está tudo bem. But it's okay, sabes porquê? Porque eu finalmente clicou na minha mente. Eu estou realmente aqui só para agradar a Deus. Porque no fim do dia, só Ele literalmente me dá tudo. Mais ninguém me dá nada sem ser o Senhor. E tudo que as pessoas me dão é da graça do Senhor. Eu amo a minha família, eu amo os meus mais próximos, porque também vem da obediência deles para também fazer tudo que eles fazem na minha vida. O amor que eles me dão, a ajuda que eles me dão, o suporte que eles me dão. Especialmente com a minha filha, tipo, Mas a minha lealdade vai primeiro para Deus, não para mais ninguém. Deus sempre em primeiro lugar. Eu estou na fase da minha relação que eu pus Deus em primeiro lugar. Então é por isso que eu faço o que eu faço agora. Porque eu sei da maneira que a minha vida mudou, eu sei da maneira que a minha vida transformou. Então, it's like, como é que eu não vou share, como é que eu não vou partilhar isso com outras pessoas? E é ainda mais engraçado porque a palavra de ontem não, porque estamos na terça, no domingo, o pastor mais realçou, like, isso é o nosso trabalho, evangelizar é o nosso trabalho. Tem pessoas que têm graça para o fazer, tem pessoas que Deus literalmente deu graça, abençoou com essa capacidade, mas todos nós que dizemos que nós somos crentes, o nosso trabalho é evangelizar. O nosso primeiro-ministro é a nossa casa e depois é o resto. Mas nós estamos aqui para evangelizar. Então é isso. Mandem mensagens mandem mensagens no DM do Instagram, por favor. Não sintam que não possam mandar mensagem. E depois deste episódio, eu não meti QR Code no resto, mas eu vou meter nos comentários do resto, porque eu quero que as pessoas sintam-se confortáveis a me mandar mensagem, a perguntar qualquer coisa. E se eu não tiver sabedoria, ao menos nós podemos orar juntos. Porque I'm not God. Vamos tentar procurar a resposta na palavra, oramos e deixamos Deus fazer o trabalho dele. Porque, again, eu só sou um vaso. Ele está a pôr para eu transbordar. Por isso é que é Holy Spills. Por isso, não sei se vocês alguma vez notaram, né? Mas é um jarro. Tipo, a Bárbara fez um trabalho esplêndido com o Lego. Estamos aqui to spill onto each other. Estamos aqui para derramar uns aos outros, ok? Sintam-se confortáveis para me mandar mensagens no off. E é isso para hoje, gente. Eu sei que foi bastante heavy a palavra, mas às vezes é assim que tem que ser. You know what I'm saying? Mas foi lindo. Foi lindo. Foi lindo. Vamos orar. Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por este momento. Pai, obrigado. Obrigado que Tu és um Pai que ama, Tu és um Pai que cuida, Tu és um Pai misericordioso. Tu és um Pai que não julga, Tu és um Pai que não manda a cara, Pai. Tu és um Pai que é tão paciente, Pai. Tu és um Pai tão paciente. Tu és um Pai tão amoroso. Tu és um Pai que cuida, Senhor. Obrigado, Pai. Eu peço e eu oro em nome de Jesus, Pai, que Tu possas tocar cada pessoa que está do outro lado, Pai. Que
Tu possas tocar na vida, na mente, no coração, Pai. Tu possas mostrar as áreas da vida deles que eles só estão a adorar, mas ainda não renderam, Pai. Que Tu possas revelar a eles o que é que eles têm que começar a render, Pai. As emoções, as atitudes, seja os hábitos, Pai, seja o que for, Pai. Aquilo que está-lhes a bloquear de entrar na Tua presença, aquilo está-lhes a bloquear de estar na Tua presença de uma maneira mais profunda, Pai. Pai, eu peço e eu oro neste momento que tu possas começar a manifestar a tua presença em cada casa, Pai. Pai, que tu possas começar a manifestar a tua presença em cada carro, aonde seja que eles estão a ver isto ou a ouvir isto, Pai. Eu peço e eu oro que tu possas começar a trabalhar no coração e na mente de cada um deles, Pai. Pai, eu peço e eu oro que eles possam ter o entendimento de começar-te a dar a tua posição na vida deles da maneira que é necessário neste momento, para eles se renderem para aquilo que tu tens para a vida deles, Pai. Que eles possam te reconhecer, Pai, e te considerar, Pai, em tudo aquilo que eles fazem, Pai. Que eles possam começar a ir a Ti antes de ir ao mundo, antes de ir à mãe, ao pai, ao parceiro, seja quem for, para confirmação ou para uma orientação, Pai. Que eles possam começar a ir a Ti primeiro, Pai. Pôr-te a Ti primeiro, Pai. Porque só Tu sabes o nosso amanhã, só Tu sabes aquilo que nós realmente necessitamos, ó Pai. Então eu peço e eu oro que comeces a trabalhar no coração, Pai, que todas as palavras que foram ditas hoje, Pai, comece a plantar sementes, comece a regar sementes que já estavam lá, mas que o solo se tornou seco, Pai. Traz a Tua água viva, ó Pai, em nome de Jesus, e começa a trabalhar nos solos dos Teus filhos, Pai. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra, ó Pai. Eu peço e eu oro que continues a trabalhar no coração de cada um, na mente de cada um, Pai. Vai e toca e mexe, remolda. Vai e trabalha, Pai, em nome de Jesus, que eles possam saber mais de quem Tu és, que eles possam experimentar mais de quem Tu és, Pai, em nome de Jesus. Que eles possam ver cura no coração, possam ver cura, restauração, Pai, na vida deles, ó Pai. Pai, obrigado, Pai. Pai, obrigado por este momento, obrigado por esta palavra, Pai. Eu peço e eu oro que plante muitos sementes, Pai. Em nome de Jesus, encoraja os Teus filhos, ergue os Teus filhos. Em nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Amém, 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 amém. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Obrigado a Ti, se estiveres aqui até ao fim. Que Deus te abençoe. Que Deus realmente continue a trabalhar na tua vida. Que Deus continue a dar a garra de ouvir mais, porque até ouvir um podcast, porque eu antes de encontrar uma igreja, eu ouvia sermões online, ouvia podcasts, e isso começou-me também me moldar e me direcionar. Então, congratulations, tipo, parabéns a ti, porque podias estar a ver outra coisa, podias estar a ver uma coisa do mundo, mas decidiste ver algo que fala da palavra do Senhor. Então, isto também é um passo na direção certa. Então, continua, que Deus te encoraje, que Deus te fortaleça em tudo aquilo que tu necessitas neste momento e nesta temporada da tua vida. Se esta palavra te abençoou, manda para alguém que achas que também necessita ouvir. Manda para um amigo, para um familiar, seja quem for, alguém que necessita ouvir esta palavra. Mete o sininho para não perderes o próximo episódio. Subscreve e mete um like, mete um dislike, seja o que for. Mas isso ajuda com o algoritmo, acho que sim que se diz, para outra pessoa também ser abençoada com esta palavra. Então é isso, muito obrigada do meu fundo de coração por ficares até ao fim, e te vejo no próximo episódio. Beijinhos, tchau, bye.